Olá, tudo bem? Estamos aqui para tratar de algumas recomendações éticas na hora de produzir, de realizar o desligamento de colaboradores, né? O desligamento de equipe. Como é que a gente faz isso de forma ética, de forma humana, né? Eu não gosto muito dessas expressões assim de forma humana, parece que você é uma máquina. Mas quando fala de forma humana é trazendo aquele calorzinho, aquela afetuosidade, né? Trazendo empatias, colocando no lugar do outro, nesse momento que é um momento tão delicado do desligamento. Primeira coisa que você precisa, que é fundamental, é o conhecimento técnico do processo de desligamento. Você precisa conhecer todas as regras do jogo. Então você precisa saber se você deu direito ao contraditório e à ampla defesa, se você deu feedback para aquela pessoa, se aquela pessoa não está em regra de exceção, que ela não pode ser demitida, o que vai impactar aquela demissão, quanto que ela vai ter que pagar, como é que isso funciona. Então, ter o conhecimento técnico necessário é fundamental para poder produzir o desligamento, né? Informar a pessoa corretamente do que está em jogo naquela modalidade de desligamento, né? Entender se você pode ou não pode fazer um acordo mútuo com aquela pessoa. Então, note, eu preciso ter um conhecimento amplo na área da administração de pessoal, na área de contabilidade pessoal, na área de direito trabalhista. Eu preciso ter esse conhecimento combinado, porque se eu não tiver esse conhecimento combinado, eu posso ter problemas, eu posso estar demitindo uma pessoa sem justa causa, sem poder, eu posso estar demitindo uma pessoa com justa causa, sem ter seguido o rito da justa causa. Então, ter esse conhecimento técnico é extremamente importante. Eu posso, por exemplo, estar demitindo uma pessoa que tem um contrato determinado com cláusula de rescisão antecipada e está dizendo que ela vai receber um recurso que ela não tem direito, porque o contrato dela era com cláusula de rescisão antecipada. Então, temos aí uma série de elementos importantes que a gente precisa observar na hora de desligar pessoas. Para além disso, eu preciso do conhecimento das habilidades comportamentais, né? Eu preciso ali de soft skills para demitir. Para admitir e para demitir, eu confesso que alguns soft skills são fundamentais. Por quê? Porque quando a gente está contratando uma pessoa ou demitindo uma pessoa, a gente não pode se deixar, se por um lado a gente não pode se deixar abalar pelas histórias individuais das pessoas, por outro lado, a gente não pode se tornar uma pedra insensível a ponto de não se colocar no lugar do outro. Então, assim, ter essa sensibilidade e empatia no processo de comunicação é extremamente importante para garantir que a pessoa, mesmo estando sendo demitida, ela ainda assim se sinta acolhida. Parece um paradoxo sem fim, mas é bem importante que esse processo de rompimento, ele seja um processo que, apesar de duro, apesar de muitas vezes, né, cruel, né, a pessoa estava esperando ali que ela fosse, poxa, não tem motivo. Ela está cumprindo as metas, ela é super pontual, ela é uma profissional exemplar, não tem motivo. Qual é o motivo? O motivo é que a empresa decidiu fechar aquela divisão. Isso, por exemplo, foi uma das situações que um colega meu, que trabalhava numa multinacional, viveu. Ele trabalhava numa multinacional global
e ele foi demitido. E aí ele achou aquilo o fim da picada. Por quê? Porque ele tinha acabado de ganhar um prêmio, né? A área dele tinha acabado de ganhar um prêmio maravilhoso, né? Por bater metas, etc. e tal. Mas a empresa decidiu fechar a fábrica, não me lembro se era a fábrica, enfim, mas decidiu fechar a fábrica naquela cidade. Nessa cidade não vai ter mais esse segmento dessa fábrica no Brasil. E ele tinha acabado de bater metas, ele tinha acabado de receber um prêmio num evento anual da empresa. Ele tinha acabado, ele recebeu o prêmio, saiu de férias coletivas, quando voltou, recebeu a informação que a divisão inteira tinha sido fechada e que eles iam pagar a indenização de todo mundo, que a partir de amanhã ele já não precisava mais vir. Quer dizer, na verdade, ele já chegou lá com a empresa fechada com um recado que ele tinha que ir para uma outra cidade. Aí falou, né? Eu já sabia o que era. Quando chegou lá, não, a empresa fechou lá, etc e tal, não sei o quê. A gente vai pagar uma indenização geral e é isso. Né? Então, às vezes, né, essa falta de sensibilidade é algo que, poxa, podiam ter avisado, né? Ou podiam, mas às vezes não dá para avisar. E aí você ter o preparo emocional, né, é fundamental, porque às vezes você está lidando com uma situação que, por exemplo, nesse exemplo, né, a pessoa tinha acabado de ir para um evento da empresa e tinha acabado de receber um prêmio e todo mundo ali já sabia que a divisão dela seria encerrada, né, mas ninguém podia informar para ela antes da data que aquela divisão ia ser encerrada. Então, o preparo emocional e até mesmo o autocuidado com quem trabalha com gestão de pessoas é fundamental, porque se a pessoa não tiver esse autocuidado, se ela não tiver esse olhar, né, para si, ela fica completamente, né, destruída, acabada, justamente porque ela não consegue lidar, ela pode não conseguir lidar com essas questões. Então, são temas aí bem importantes que a gente tem. Eu espero que você tenha curtido, né, esse vídeo sobre esse cuidado ético, esse cuidado emocional, muitas vezes, que você, como profissional de gestão de pessoas, precisa ter para poder lidar, não só com as admissões, que é muito legal, mas também lidar com os desligamentos, com as demissões. Vejo você em outros vídeos. Até a próxima!